Olá, turma! Muito boa noite! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Queria dar aí o meu abraço e boa noite ao Rafael, Fabiana, Vitória, Marieude, Iracema, Alain e a todos que estão ligados pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre o mundo bipolar. Vamos bater um papo sobre Guerra Fria, vamos falar sobre a realidade da Guerra Fria, o mundo bipolar. Olha só, e no nosso episódio, nós vamos entender o mundo bipolar e a Guerra Fria. Olha só. Bom, no dia 25 de dezembro de 1991, a icônica bandeira vermelha, com a foice e o martelo da União Soviética, tremulou pela última vez no alto do Kremlin, a sede do governo. Olha, turma, eu estou falando da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa União Soviética. Porque o tema do episódio de hoje é a Guerra Fria. Professor, por que é chamada, ou era chamada de a Guerra Fria? Esse fria dá a ideia de tensão, de pressão, de ansiedade. Lembra daquele frio na barriga? O frio dá a ideia de ameaça, de medo. E o mundo vai viver um cenário de um conflito armado, econômico, político, ideológico, que vai dividir o planeta. Esse conflito, gente, ainda hoje tem sequelas e consequências. Duas super grandes potências vão se impor ao mundo, dividindo em dois grupos de países. Quais esses grupos de países? Primeiro, a Guerra Fria, cronologicamente, ela vai durar de 1945 até 1991. 1945 foi o ano do fim da Segunda Guerra Mundial. E 1991 vai ser o fim da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a Guerra Fria, como eu te falei, ela vai durar do final da guerra ao final da União Soviética. Na realidade, esse conflito, ele foi liderado pelos Estados Unidos da América versus União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos, turma, eles eram, como ainda hoje, do grupo da época, dos capitalistas. E a ex-União Soviética, ela liderava o grupo dos socialistas. E assim, turma, nós tivemos a divisão do mundo. E essa divisão entre capitalistas e socialistas vai dividir o mundo entre esses dois grupos de países liderados por essas duas grandes potências mundiais. Muito bem, Alain. Estados Unidos e ex-União Soviética. Alain, quando você cita a Rússia,
Na realidade, é interessante nós citarmos União Soviética, porque na época, Alain, a Rússia, mas 14 repúblicas formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então não seria só a Rússia, porque existia uma união, uma nação, vamos dizer assim, uma república, um país. E esse país não era chamado, na época, Alain, de Rússia. Ele era chamado de União Soviética. Aí, Alain, quando deu em 91, aí sim, nós vamos ter o fim desse país chamado União Soviética, dando origem a 15 países, entre eles o maior de todos, a Rússia. Mas na época, Rússia mais 14 formavam a União Soviética. Bom, mas uma coisa interessante. Esse conflito, gente, ele tem cronologicamente uma importância muito interessante. Ele marca o fim da velha ordem mundial e dá origem à nova ordem mundial que estamos vivendo hoje. Como assim velha ordem e nova ordem mundial? Na velha ordem, as potências se armavam mais e guerreavam entre si, potência contra potência. Na velha ordem, a ordem era do exército, dos armamentos, da busca e conquista de território alheio, dos regimes políticos centralizadores e ditatoriais. Na velha ordem, turma, eu tinha o terceiro Reich de Hitler, o Império Soviético. Na velha ordem, eu tinha os grandes regimes autoritários de ditaduras. A velha ordem das guerras, dos armamentos, da conquista de território alheio, dos estados centralizadores. Era a velha ordem, que veio desde a Idade Antiga, no Império Romano, passando pelo mercantilismo europeu, das conquistas navais do século XVI, passando pelo imperialismo do século XVIII e XIX, das potências industriais, chegando até o século XX, com as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, olha só, pura guerra. E depois essa Guerra Fria que eu estou falando na aula de hoje. Terminada a Guerra Fria, aí o mundo vai passar a viver uma nova ordem mundial. E como é que é essa nova ordem? Gente, veio a tecnologia, o comércio, os investimentos, a abertura econômica, o fim das grandes nações totalitárias, a democracia se expandindo, o comércio, a globalização, a internet. Nessa nova ordem, gente, o que é ser potência? Isso é interessante. Nessa nova ordem mundial, ser potência não é mais ter bombas, algivas e mísseis e grandes exércitos. Não. É ter tecnologia, grandes multinacionais, falar alto no comércio, nas relações internacionais. É isso que nós estamos vivendo, uma nova ordem, que tem seus conflitos, que tem suas guerras, mas não como na velha ordem. Hoje as potências, de maneira geral, não guerriam umas com as outras. Tudo bem que há uma ameaça, Rússia e Estados Unidos, como o Alan colocou. Rússia, Alan, estamos juntos. Rússia e Estados Unidos se ameaçam. China e Estados Unidos se ameaçam. Mas a guerra mesmo, depois da nova ordem em 91 para cá, nenhuma grande potência guerreou com nenhuma outra
grande potência. Então, gente, cronologicamente, essa Guerra Fria, ela marca, quando ela termina, a passagem da velha para a nova ordem mundial. Outra coisa sobre a Guerra Fria, gente, se dizia muito essa frase na época. Guerra Fria. Paz impossível, guerra improvável. Olha o termo que usavam. Paz impossível, guerra improvável. Por que a paz entre as potências era impossível na Guerra Fria? Porque era muito difícil, gente. Estados Unidos era capitalismo, que ainda hoje é. A União Soviética, que não tem mais, mas na época, era socialista. E não dá para um país, turma, conviver da mesma forma com capitalismo e socialismo. No governo, não. Ou ele adere a um ou a outro. Porque no capitalismo as empresas são públicas. No socialismo elas são... Não, correção. No capitalismo as empresas são privadas, particulares. A maioria delas, no capitalismo, empresas privadas. No socialismo, a maior parte das empresas são do governo, estatais. Empresas estatais. Um outro motivo, turma, que nós vamos vivenciar, é que no mundo capitalista, a ordem econômica, o sistema de governo era mais democrático. No socialismo, o governo era mais totalitário. Então, não dá para um país, principalmente naquela época, ser ao mesmo tempo capitalista e socialista. Não dava. Por isso que a paz era impossível. A paz entre essas duas potências era impossível mesmo. Agora, a guerra era improvável. Paz impossível, porque eram inimigos antagônicos, muito inimigos, né? Mas a guerra era improvável. E realmente nunca aconteceu. Olha só uma curiosidade. Nunca um soldado americano deu um tiro num soldado soviético. Nunca. Passou esse tempo todo, nunca deram um tiro um no outro. Se ameaçaram como nunca. Nunca houve tanta ameaça. Eles viviam se ameaçando. Viviam se ameaçando. Mas nunca guerrearam. Por quê? Porque não era de interesse de nenhum deles guerrear um com o outro. Professor, mas eles não queriam conquistar o outro? Não pela guerra. Não pela guerra. Não entendi. Por que eles não guerrearam, meus amigos? Eles não guerrearam porque eles sabiam que se começasse uma guerra, não haveria nem vencedores e nem vencidos. Repito, se eles começassem uma guerra, não haveria nem vencedores e nem vencidos. Porque eles dois, essas duas potências, e ainda hoje a Rússia herdou isso, essas duas potências na época, elas eram super armadas, com muitos tanques, bombas, ogivas e mísseis, aviões, e principalmente bombas nucleares, que ainda hoje tem. Quando um começasse a soltar uma bomba nuclear no outro, e esse outro no um, e um no outro. Gente, cada um deles tinha o poder de destruir a Terra
dezenas de vezes. Aí, gente, seria o fim. Não haveria nem vencedores e nem vencidos. O planeta ia ao caos, ao fim, ao nada. E eles tinham as armas. Era chamada paz armada, uma coisa interessante. Esse termo foi usado na época, paz armada. Contraditoriamente, as armas que essas duas potências tinham, as superarmas, elas geravam entre eles a paz. Porque não ia ter como usá-las uma contra os outros. Porque na hora que um começasse e o outro começaria, como eu falei, o caos, o fim da terra. Então, se armaram tanto que não guerrearam. Como eu estar com uma pessoa dentro de um elevador, ela armada e eu armado. Quando ela me vê com a arma e eu a ver com a arma, no elevador, claro, eu não uso arma. Isso aqui é só uma situação, Deus me livre. Que eu ver que ela está armada e ela vê que eu estou armado, eu vou dizer, olha, nós estamos dentro do elevador. Se você sacar essa arma, eu vou sacar a minha. Quando nós começarmos a usar essas armas, nem você e nem eu vamos escapar. É melhor nós não usarmos. Ou seja, a paz armada era nesse sentido. E um outro efeito desses superarmamentos, porque só eram as duas superarmadas, Estados Unidos e União Soviética. Essas duas eram superarmadas. Nenhuma outra nação do mundo tinha armamento como eles. O restante do mundo, turma, temia eles. E por temer eles, por serem superarmados, ou o país se aliava com um ou com o outro. Aí é o efeito dos superarmamentos dos dois. Estou querendo dizer que os dois superarmados, por serem superarmados, acabaram foi dividindo o mundo entre eles. Dividindo o mundo entre eles. Haha, professor. Sabedoria. Fala-se, historiadores e provas existem, que eles eram tão inimigos, os Estados Unidos e a União Soviética, que eles chegavam até a fazer acordos secretos entre eles. Na hora que tinha um conflito em qualquer país, eles se articulavam para dividir aquele país. E eles dividiam. Olha só, essas duas supermalas potências, vamos chamá-los assim, na época, realmente chegaram a dividir países. E ainda hoje existem países divididos. Coreia, meus amigos, não tinha duas Coreias. Só tinha a Coreia. Mas em 1949, houve a divisão da Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte era aliada à União Soviética. Era chamada República Democrática da Coreia. Capital Pyongyang, que ainda hoje é assim. Lá do Kim Jong, né? E abaixo do paralelo 38
é a Coreia do Sul. Capital, Seul. Capitalista. Na época, a Coreia do Sul era aliada dos Estados Unidos. A do Norte, Coreia do Norte, aliada da União Soviética. Eles dividiram. A Alemanha, turma, em 49 também, eles dividiram a Alemanha em duas. 49. A Alemanha Oriental e a Ocidental. A Alemanha Oriental era chamada de República Democrática Alemã. Ela era socialista, ligada à União Soviética. E do outro lado, a República Federativa da Alemanha, capitalista. A Alemanha Ocidental, a capital era Berlim, que ainda hoje é de todas, né? E a Oriental, a capital é Bonn. Mas quando foi em 1990, as Alemanhas se uniram de novo. Desde 90 para cá, elas voltaram a ser uma só Alemanha, mas já foram duas. E assim tentaram dividir o Vietnã em Vietnã do Norte e do Sul. Eles eram assim, gente. Eles chegavam nos países e buscavam sua área de influência. E ali eles dividiam o país. E nós tivemos várias guerras, não entre eles. Essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, elas não guerrearam entre elas diretamente. Mas elas faziam o seguinte: na hora que estourava o conflito em um país, se uma fosse com exército, a outra só mandava armamento para proteger o exército local. Não ia. Por exemplo, no Vietnã, os Estados Unidos foram com suas tropas. Foi que os soviéticos não mandaram soldados, mas mandaram armas para fortalecer o exército local. E aí os Estados Unidos recuaram e foram embora, perderam a guerra do Vietnã. Olha só, na guerra do Vietnã, repetindo, os Estados Unidos foram com os soldados e a União Soviética só com armamento para apoiar os soldados. Agora vamos para a guerra do Afeganistão, lá da época. É uma guerra que ocorreu na época. Aí já foi o contrário. Na guerra do Afeganistão, quem mandou tropas, quem invadiu o Afeganistão, foram os soviéticos. Os Estados Unidos não foram com os soldados, mas mandaram bombas para fortalecer os rebeldes. E aconteceu a mesma coisa. A União Soviética se retirou do Afeganistão. Uma curiosidade sobre o Afeganistão, turma, e essa guerra do Afeganistão, é que os Estados Unidos apoiaram os movimentos terroristas deles, que depois vai derrubar as torres do próprio World Trade Center. Osama Bin Laden, Al-Qaeda, a Jihad, esses movimentos rebeldes afegãos, o Talibã, movimento rebelde afegão, foram apoiados pelo próprio Estados Unidos para derrubar os soviéticos. Aí depois que foram libertos, aí esses movimentos rebeldes agora vão se voltar contra o próprio Estados Unidos. Quando a gente escuta falar do World Trade Center, a queda das Torres Gêmeas, Osama Bin Laden, Al-Qaeda, aqueles ataques dos aviões do World Trade Center, na história, prova que esses movimentos do Talibã, da Al-Qaeda, o embrião deles foram apoiados pelo próprio Estados Unidos, que eles eram aliados para derrubar o inimigo que era a União Soviética.
Em geopolítica tem uma frase que diz: inimigo do meu inimigo é meu amigo. Como os Estados Unidos eram inimigos da União Soviética na guerra do Afeganistão, como a Al-Qaeda terrorista também era inimiga da União Soviética, então a Al-Qaeda inimiga da União Soviética, Estados Unidos inimigo, então inimigo do meu inimigo é meu amigo. Só que quando os soviéticos foram embora, a Al-Qaeda vai reivindicar o poder no Afeganistão. Os Estados Unidos, não, concordo não. Eu apoiei vocês da Al-Qaeda para expulsar os soviéticos. Eles já foram embora? Foram. Mas eu não vou apoiar vocês para tomarem o poder do Afeganistão. Nós só estávamos juntos para expulsar os soviéticos. Vencemos a guerra, vencemos. Agora, nós não vamos ser aliados, não, porque vocês querem tomar o poder e eu não concordo com o radicalismo de vocês. Aí o Talibã, a Al-Qaeda do Osama Bin Laden, como é que é? Vocês nos armaram, nos treinaram, fizeram que nós expulsássemos os soviéticos, que nós entrássemos nessa guerra, que nós morrêssemos para expulsá-los, muitos de nós. Aí agora que a gente vence a guerra, estamos por cima, moral danado, é natural que a gente queira o quê? O poder, parceiro. E vocês, Estados Unidos, agora viram para nós e dizem simplesmente, não. Vocês querem que a gente volte para a nossa tribo? Para viver como a gente vivia, subordinado? A gente entrou na guerra, foi para expulsar os soviéticos aqui no Afeganistão e tomar o poder. Vocês sabiam disso desde o início. E vocês nos armaram. Então, territórios aqui agora vão ser nossos. E eu sei que vocês são superpotência, e não vão deixar a gente tomar o poder, mas a gente vai dominar território aqui dentro. E aí começou uma questão conflituosa entre esses terroristas afegãos e os Estados Unidos. E o tempo passou, eles foram se fortalecendo, insistiram com os Estados Unidos, até que em 2001, né, nós tivemos o atentado do World Trade Center, patrocinado pela Al-Qaeda, do Osama Bin Laden. Ah, professor, então, o principal motivo dos atentados do 11 de setembro do World Trade Center nasce lá na guerra do Afeganistão, lá nos anos 90. Porque os Estados Unidos apoiaram ele para libertar os soviéticos, mas não deixaram eles tomarem o quê? O poder. Por que os Estados Unidos não deixaram? Porque o que os Estados Unidos queriam era libertar, expulsar os soviéticos para poder exercer o seu domínio sobre o Afeganistão. E os membros da Al-Qaeda, eles são radicais religiosos, fundamentalistas, eles pregam a jihad islâmica, que é a convenção da fé pela força. Eles pregam a guerra santa, a preservação dos costumes muçulmanos, o isolamento e as críticas ao capitalismo, tudo que os Estados Unidos não queriam. E aí, meus amigos, foi o que eles fizeram. Se revoltaram contra os Estados Unidos, que chegaram um dia a ser aliados deles. E a Guerra Fria estourou. E o World Trade Center caiu.
Uma outra sequela da Guerra Fria que eu posso falar é essa que está acontecendo no leste europeu, essa guerra. De um lado, a Ucrânia. Do outro lado, a Rússia, que era a maior potência quando existia a União Soviética. Olha, a Ucrânia, junto com a Rússia e mais 13 repúblicas, criaram a União Soviética, lá na Revolução Bolchevique, em 1917, Lenin. A Ucrânia, a Rússia, mais 13 países formaram a União Soviética. Quando a União Soviética deixa de existir, em 1991, que começa a independência, os russos não vão aceitar parte do território ucraniano ser liberto. Olha, gente, porque do leste da Ucrânia, boa parte da população é de origem russa. Muitas províncias da Ucrânia são habitadas por russos. Muitas cidades ucranianas, a língua mais falada é o russo. E a Ucrânia sempre foi reivindicada pelos russos. E quando a Ucrânia, recentemente, resolveu se aliar à OTAN, que é um exército ligado aos Estados Unidos, os russos não aceitaram. Eles disseram, não, peraí. Primeiro que boa parte do território de vocês, Ucrânia, é composto por nós russos. Uma invenção de querer dizer que vocês não são atrelados a gente. Vladimir Putin usou desse artifício para invadir a Ucrânia, que ela estava se aliando à OTAN, é uma aliança do Ocidente militar que já existia na época da Guerra Fria. Eles não aceitaram, porque eles têm medo. Os russos têm medo da influência da Europa, dos Estados Unidos, para o leste europeu. Os russos entendem que se a Ucrânia se aliar à Europa, à OTAN, se a Ucrânia se alia politicamente e economicamente à Europa, isso vai aumentar a influência europeia e dos Estados Unidos na região. O que vai acontecer, turma, é que outros países vizinhos da Rússia, vão querer também entrar na OTAN, se aliar à Europa. E aqui é o seguinte, galera. Quando a União Soviética deixa de existir, que surgem essas 15 repúblicas independentes, a Rússia vai continuar sendo a mais poderosa e influenciando nelas. 15 países livres, ok, mas sobre o domínio, a influência russa. Aí se a Ucrânia, olha só a jogada, se alia à OTAN, à União Europeia, isso vai instigar outros países vizinhos da Rússia a fazer a mesma coisa. Isso é uma ameaça para os russos. O Vladimir pensa assim, rapaz, se hoje for embora a Ucrânia, se aliando a eles, daqui a pouco os Uzbequistão, Azerbaijão, Turcomenistão, Tajiquistão. Daqui a pouco os meus vizinhos todos, a Geórgia, vão tudo querer ir lá para o lado europeu.
E eu vou ter influência de quê? Meus amigos, você pode ter certeza que se fosse o contrário, os russos estivessem expandindo a sua influência sobre países vizinhos dos Estados Unidos, como o México, os países da América Central, Honduras, Belize, El Salvador, Nicarágua, e aqui da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai. Se fosse o contrário, os Estados Unidos tinham reagido na mesma moeda. Tinha invadido algum país aqui. Se a Rússia tivesse com altas relações com algum país aqui, os Estados Unidos tinham reagido de alguma forma. Então, gente, eu quero que vocês entendam a origem dessa guerra que está estourada na Europa, lá na Ucrânia, capital Kiev. Isso ainda data da Guerra Fria. Isso ainda é resquícios da Guerra Fria. Porque a Ucrânia, junto com a Rússia e as outras 12, formavam a União Soviética, ok? 91, a União Soviética deixa de existir, os 15 se tornam livres, mas a Rússia ainda vai considerar-se a superpotência da região. Não é mais União Soviética, somos 15 livres, eles são livres, mas economicamente eu tenho mais influência, comercialmente eu tenho mais influência. E era assim, ainda hoje é. Aquela região todinha, a Rússia, ela é a mais influente. Aí na hora que a Rússia viu a Ucrânia, tu tá indo para onde? Tu já é livre. Mas não livre para se aliar ao bloco europeu, à União Europeia, se unir com a União Europeia, a se aliar militarmente com a OTAN, que é liderada pelos Estados Unidos. Não, vem para cá. Porque se você for fazer isso aí, se unir ao bloco europeu e a aliança militar OTAN, todos esses meus vizinhos aqui, ó, vão querer entrar também, fazer a mesma coisa. Aceito não. Vão invadir. Aí foi o que os russos fizeram. Instigaram movimentos rebeldes no leste da Ucrânia. A inteligência do Kremlin, o exército russo, vendo que dentro do leste ucraniano tem muito russo, eles começaram a alimentar movimentos rebeldes dentro da Rússia. Na hora que os ucranianos começaram a ofuscar, porque não é que estourou os conflitos separatistas bem do leste, pelos próprios moradores do leste, o exército ucraniano vai tentar conter esses movimentos rebeldes. Aí os russos, aí, querendo matar russos, vamos proteger esses nossos aliados. Aí, ó, primeiro, porque o Vladimir é malo, o Vladimir lá da Rússia. Ele manda os soldados dele lá para a fronteira com a Ucrânia. Aí a imprensa internacional mostrando as movimentações de tropas. Aí ele ia para a televisão, não, ninguém vai, é só um treinamento. É só treinamento, ninguém vai invadir a Ucrânia. Acredita. Aí estava aquele treinamento de centenas, milhares de soldados russos lá na fronteira com a Ucrânia. Não, ninguém vai invadir. Não, vai não. Não, não se preocupe não. Não deu uma semana ou duas depois, ele anunciou a guerra. Vão para cima, menina. Aí começaram os tanques a entrar dentro de território ucraniano. Aí estourou a guerra da Ucrânia. Aí no início da guerra, sabe o que eles disseram? Não. A gente só vai apoiar esses rebeldes do leste aqui, porque são de origem russa, para eles se tornarem independentes. A gente só quer saber desse lado leste aqui. E as tropas avançando. Não, a gente entrou aqui mesmo, né? Não era nem para ter entrado, mas era só para proteger esses rebeldes. Esses rebeldes vão ficar livres. Daqui a pouco ele está querendo derrubar o governo inteiro.
Daqui a pouco ele vai querer anexar a Ucrânia a ele. Ele só vai se aquietar, meus amigos, quando a Ucrânia se tornar dependente dele. Quando o governo ucraniano cair, aí ele vai implementar um novo governo. Agora eles já declararam isso, que querem derrubar o governo de Kiev. Derrubar o governo de Kiev. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio sobre a Guerra Fria e as consequências no mundo de hoje. Guerra Fria é pesada. Já já a gente volta para a nossa segunda aula. Valeu, turma!